Graças a Deus por mais um dia, estamos juntos aqui na presença do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com nossas orações. Querido Deus, nós te rendemos graças, Pai. Te agradecemos por mais um dia abençoado diante da Tua presença. Senhor, nós pedimos ao Senhor que hoje nós possamos estar mais contigo, mais atento sobre as coisas, Senhor, que têm acontecido, que estão ao nosso redor, para que não venhamos estar dispersos, ó Pai. Porque sabemos que continuamente Tu és conosco, mas muitas vezes ficamos dispersos devido às coisas que acontecem durante o dia. Então, que o dia de hoje nós possamos ficar atentos em todos os detalhes, ó Pai, reconhecendo e vendo sinais, Senhor, da Tua presença, e que nós possamos aprender mais de Ti, ó Pai, mais do Teu Evangelho, para podermos passar adiante, Senhor, que vidas sejam alcançadas no dia de hoje, que a cura divina, ela venha operar sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de Cristo, que nós e nossa família possamos ter a mente saudável, sentimentos e pensamentos saudáveis diante da Tua presença. Pai, nós somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos e carecemos do Teu direcionamento a cada dia, a cada instante que nós vivemos aqui nessa terra. Sabemos que o Senhor nos levanta, Senhor, a cada dia. Sabemos que o Senhor nos dá força a cada dia, nos direciona aquilo que lhe apraz, aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade. Sabemos também que o mundo tenta enredar o ser humano, trazendo coisas ruins nos pensamentos, e sabemos que o mundo tenta nos enredar de uma forma para que não venhamos pensar naquilo que é verdade, naquilo que é bom, naquilo que é essência, né? Que a cada dia possamos ter esse entendimento que Tu nos dá, Senhor, para que possamos sempre estarmos na Sua sabedoria, no Seu entendimento de somente Cristo, somente o reino de Deus e somente o enchimento do Espírito Santo de Deus, que nós possamos adquirir, tomar posse daquilo que o Senhor tem nos ensinado e que possamos praticar, que possamos exercitar e assim, dessa forma, prosseguindo corretamente na verdade do Evangelho, no Evangelho verdadeiro e puro, sem mistura, sem artifícios do mundo, sem coisas humanas inseridas, mas sim no que é verdadeiro, que vem de Ti, que vem das Tuas mãos, que vem da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque esse ano nós sabemos que vamos aprender mais de Ti e veremos os frutos do nosso trabalho e que veremos, ó Pai amado, o resplandecer, a luz nos trabalhos que estamos executando, Senhor, diante da Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus, abençoa cada um que esteja ouvindo e também a todos que participam desta reunião. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz para todos os irmãos que estão juntos aqui, que possamos juntos ler o diário de oração. Momento que eu vou abrir aqui. Um dos irmãos podem estar louvando ao Senhor, por favor.
Amém. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Louvemos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Desesperadamente anseio Tua palavra, com todo o meu ser, e que nesse momento a Tua palavra fale ao meu coração, ó Senhor. Meu desejo é Te entregar todo o meu ser diante de Ti, me rendo, e que Tua palavra tome o controle de tudo que sou, guiando minha vida à Tua vontade. Senhor, eu irei, pois é Tua palavra é minha força, Tua palavra é espada, somente Tua palavra, ó Deus, pode salvar as nações.
Tua palavra é o meu prazer, é a verdadeira luz, e confiando em tua palavra, eu viverei, e confiando em tua palavra, ó Deus, eu viverei, e confiando em tua palavra, nós viveremos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a leitura do diário de oração, que hoje tem como tema o indivíduo e a igreja que evangeliza. A referência bíblica se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O movimento de evangelismo tem o poder de curar as doenças da era. Durante a Idade Média, o evangelho foi pregado de forma incorreta, pois as nações poderosas, Roma e os judeus, transmitiram incorretamente e assim prosseguiram. Consequentemente, várias ideias surgiram durante a época do Renascimento, e com isso aquela era veio a piorar com mais problemas espirituais. As 3 organizações dizem que será resolvido esses problemas, mas geram mais problemas espirituais nas pessoas. Então, como podemos levar a verdadeira cura? Tudo o que você precisa fazer é tomar posse das bênçãos de 393 e fazer as 3 orações. A oração de aceitação no campo, a oração de proclamar e a oração de fazer uma obra-prima. Ao fazermos essas orações, os 70 discípulos, 70 campos, as 70 tribos e as 70 nações serão influenciadas. Então, como as 237 nações e 5.000 tribos podem ser salvas? Primeiro ponto: evangelismo sem contato. Para salvar as 237 nações e 5.000 tribos, é necessário um evangelismo sem contato físico. Esta é a razão pela qual o Centro de Treinamento 237 está sendo construído e a Universidade RU está sendo estabelecida em todo o mundo. Se não for com as 9 bênçãos do trono celestial, salvar as 237 nações é impossível. Por isso, as bênçãos do trono devem ser restauradas em nós, em nossas vidas. Deus enviou Israel a países poderosos que moviam as 237 nações. Deus usou todas as coisas como a escravidão, a guerra, o cativeiro, a colonização. Mesmo em tempos difíceis, Deus estava agindo e fez Israel como uma nação errante em todo o mundo. Tudo isso em prol da globalização, para que isso fosse expandido, o Evangelho de Cristo. Segundo ponto, o evangelismo com contato. As
estratégias do contato físico é fazer com que as pessoas sejam plataformas, que as pessoas sejam torres de guarda e também antena de comunicação. Construir o Centro de Remanescente para Formação e Unidade, o RUTC, e estabelecer as 5 bases da Igreja. Para isso é necessário transmitir com segurança a resposta do Calvário, do Monte das Oliveiras e também do Cenáculo de Marcos, para que gravem o reino de Deus e as coisas pertinentes ao seu reino. Terceiro ponto diz: evangelismo de mídia. Agora, para continuar, é preciso uma estratégia de mídia. Na época da igreja primitiva, a forma de mídia eram as epístolas que eram distribuídas nas igrejas. Em relação à mídia, o conteúdo deve ser a resposta de somente Cristo, a resposta da singularidade e também da recriação. E esse é o aspecto mais importante, pois assim poderemos levantar as pessoas na terceira e na quarta revolução industrial e fazer discípulos. Outra coisa importante é que temos que preparar os materiais para que isso seja desenvolvido. No futuro chegará o tempo da mudança frequente de emprego, o tempo de meditação transcendental que está sendo inserido, e também o tempo de doenças espirituais. Nós sabemos a forma que hoje está acontecendo e sabemos que, continuando dessa forma, as coisas estão ficando pior. Deus nos deu a mensagem da ressurreição como forma de parar com esses tempos difíceis que têm ocorrido. É uma forma de parar os desastres que têm acontecido. A referência bíblica se encontra em Mateus 28, 16, 20, também em Marcos 16, do versículo 15 ao 20, também está lá em Atos 1, 8. São direcionamentos para nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. O 5 básico que nós estamos aprendendo deve entrar em ação. Na verdade, é o Cenáculo de Marcos que nós temos aprendido, que é um ajuntamento de pessoas que estão juntos aprendendo do Evangelho de Cristo. Também é a equipe de ministérios, também a casa de missão, a igreja especializada e também a implantação de igrejas regionais. É dessa forma que temos que prosseguir para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Nesse momento, vamos fazer a oração da Aliança Evangelística. Meu Deus, querido Deus, que o Espírito Santo trabalhe entre os membros em todas as nações, nas pessoas que estão conectadas contigo, Senhor, para que elas venham ter força espiritual para levar adiante o que tu queres, Senhor, que é a tua palavra, que todos venham ouvir e saber, ó Pai, essa palavra verdadeira, e que todos os campos tenham essa oportunidade. Por favor, Senhor, envie seu exército de anjos para nos ajudar a cumprir esse plano divino, que é levar o reino de Deus a todos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Aqui são estratégias para os servos de Deus estarem desenvolvendo no decorrer dos seus trabalhos, né, na igreja, em nossas vidas, e que tenhamos essa confiança do chamado que Deus nos fez. Muitas vezes nós trabalhamos, fazemos o nosso trabalho, e muitas vezes
olhamos e falamos, Senhor, mas não está tendo resultado. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor, eles frutificarão. Nós vamos ver o resultado. Vamos prosseguir fazendo o que Deus está nos direcionando. Que veremos esses frutos sendo desenvolvidos diante dos nossos olhos, diante da comunidade, diante de lugares que Deus nos levará. Nós vamos agora fazer a oração. Tem alguns tópicos de oração. Vamos orar os nossos tópicos de oração semanal, né? E também uma oração específica que foi me transmitida aqui para nós intercedermos e orarmos por um país, né? Então, essa semana nós vamos orar pela França, né? Pelos missionários que estão ali, pelos pastores, líderes, e para que Deus venha levantar aquela nação no Evangelho. Mas primeiro vamos fazer o tópico de oração para nós aqui no nosso país. O primeiro tópico de oração é pela igreja e líderes que estão na aliança em São Paulo, Paraná, Bahia, Salvador, Lauro de Freitas, Euclides da Cunha, Ceará, Fortaleza, Icapuí, Rio Grande do Norte, Mossoró, Pernambuco, Maranhão, e também que venha a ser transmitido em outras cidades, bairros, em outras localidades. Também pelo movimento da palavra de evangelho sobre esses lugares e outros mais, e o movimento de remanescentes. Também vamos orar pelos cultos e conferências que são efetuadas anualmente. Pelo movimento de missões regionais e o evangelho mundial. Então, vamos, em uma oração, fazer esses tópicos, incluir esses tópicos todos juntos. Vou pedir ajuda para a irmã Tânia estar nos ajudando, missionária Tânia estar nos ajudando nessa oração. Pastor Fabriano, pode nos ajudar? A irmã Tânia não conseguiu abrir o microfone. Paz, bênção. Paz, Senhor. Ó sim. Amém. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, damos-te toda a glória, toda a honra, todo louvor. Exaltamos por essa manhã estarmos juntos, diário de oração, e apresentando os tópicos de oração. Assim como apresentamos todos os líderes que estão na aliança, Pai, em cada região aqui do Brasil, temos visto o avanço, temos visto a ação do Senhor em despertar líderes e fazê-los compreender o Evangelho corretamente, Pai. Assim nós intercedemos. Intercedemos por aqueles que estão focados, que estão seguindo firme, que eles recebam resposta e que eles sigam desenvolvendo o movimento da palavra, oração e evangelismo, o movimento dos remanescentes, o movimento de missões. Através, Senhor, desses movimentos, ó Deus, os líderes podem ter grandes respostas no campo, fazer evangelização mundial. Esse é o movimento correto, Pai, de evangelismo, é o movimento correto para levantar o discípulo, é o movimento correto para alcançar os campos. Por isso a concentração na palavra, concentração na oração e foco no evangelismo, essa resposta que vem da palavra, que me leva à vida de oração correta, focada na palavra,
e que traz a resposta no campo de evangelismo, Senhor. Assim vejamos, ó Pai, as conferências dos remanescentes sendo levantadas aqui no Brasil e avançando com o alcance, Pai, de remanescentes para a futura geração ser livre das trevas e as missões mundiais, ó Deus, para que as 237 nações possam receber a graça e receber o teu evangelho, receber a cura espiritual. Assim nós colocamos diante de ti os tópicos de oração, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Graças a Deus, amém. Nós também vamos orar por mais um país, né? Nós vamos orar pela França, um local onde existe uma porcentagem mínima de evangelistas, né? Uma porcentagem mínima de protestantes, de pessoas que levam o evangelho, né? Uma cidade um país, né? Que tem 65 milhões de habitantes e apenas 2.300 missionários e pastores estão ali levando a palavra da verdade. Então, nós vamos orar para que seja quebrada a resistência, para que as pessoas não tenham essa resistência sobre o evangelho da verdade. Senhor, nós oramos pelo país da França, Senhor, também ali a capital, Paris, que existe uma quantidade muito grande de habitantes naquele local. Que todos sejam alcançados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que seja quebrada toda a fortaleza, Senhor, toda barreira, todo impedimento, para que pessoas venham ouvir o Seu Evangelho, descobrir a verdade de Cristo. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa fortalecer os missionários e pastores que estão naquele local, que moram ali e que estão trabalhando para o Teu reino. Que o Senhor possa fazer um movimento, Senhor, que possam ser capacitados a cada dia a levar esse movimento do evangelismo. Nós oramos pelas igrejas da aliança e as igrejas em geral também, Senhor. Oramos também pelo movimento de remanescentes, para que sejam levantados remanescentes naquele local, para que haja os 5 básicos ali, Senhor, para que haja, Senhor, o movimento da Tua palavra e para que haja a cura espiritual sobre aqueles habitantes daquele país. Deus, nós oramos, Senhor, crendo, Senhor, que fortalezas estarão sendo quebradas, ó Pai, para que pessoas venham ser curadas espiritualmente, recebendo a Tua palavra, a palavra do Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, certos da vitória, e que essa porcentagem será aumentada, Pai. Outros, Senhor, que se encontram sem religião nenhuma, que não têm crença em Deus, ou têm crenças que não trazem a cura, não trazem a salvação, que essas pessoas possam descobrir e ver o Evangelho de Cristo, que traz a cura a todos e a salvação. Nós oramos em nome de Jesus e já te agradecemos, certo, de frutos que irão acontecer naquele país. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ler o capítulo do dia. E o capítulo da Palavra de Deus de hoje está lá em Juízes, capítulo 1. Versículo 1, iniciando. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre vós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor:
Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a sorte que me coube, e pelejamos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adoni Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e perizeus. Mas Adoni Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e prenderam, cortando-lhes os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e os pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou, me apagou, e o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e passaram-na ao meio da espada, e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Neguebe, e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e bateu Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Kiriate Sefer. Disse então Calebe a quem atacar Kiriate Sequer e a tomar: darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Quenas, irmão mais novo de Calebe, e este lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu que o pedisse um campo ao pai dela. E quando ela soltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela lhe respondeu: dá-me um presente, porquanto me deste uma terra de Neguebe. Dá-me também fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram na cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul do Arade, e foram habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente, e chamando-se o nome desta cidade de Ormá. Judá tomou também a Gaza, e Asquelon e Ecrom, e os seus respectivos territórios. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos Zebuseus,
que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade Luz. E vendo os espias, um homem que saía da cidade, disseram-lhe: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos a bondade para contigo. Mostrou-lhe, pois, a entrada da cidade, ao qual eles feriram ao fio da espada, porém deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra de Heteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá e suas vilas, nem os de Taanac e suas vilas. Aos levitas estas cidades, e nem os de Ibleão e suas vilas, nem os do Megido e suas vilas. Porém, os cananeus perseguiram e habitaram naquela terra. Mas, quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio deles em Gezer. Também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando no meio deles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Azer não expulsou os habitantes de Acó, nem de Zidom, nem de Alabe, nem de Azibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobo. Porém, os azeritas ficaram habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, portanto, não os expulsaram. Também Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os Bet-Anate, mas habitou no meio de cananeus os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amoreus impeliram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não lhes permitiram descer ao vale. Os amoreus quiseram também habitar no Monte Heres, em Ai-Jalon e em Saalabim. Contudo, prevaleceu a mão da casa de José, de modo que eles ficaram sujeitos a trabalhos forçados. E foi o termo dos amoreus desde a subida de Acarabim, desde Sela, dali para cima. Aqui na palavra do Senhor, no início ele fala sobre as lutas para conquistar a terra. Posteriormente é dito sobre as vitórias de Judá e Benjamim, as tribos de José que tomaram Betel. Também é relatado sobre as terras não conquistadas por Israel. E assim finaliza a palavra do Senhor, capítulo do dia de hoje. Nós vamos, nesse momento, todos juntos ler o versículo de memorização do dia de hoje, que se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Glória a Deus.
Finalizando, nós vamos fazer a oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelas palavras que foi dita no diário de oração, sabendo que todas as orações que fizemos serão alcançadas e os anjos já estão trabalhando a nosso favor, a favor do Evangelho e seus filhos fortalecidos para levar adiante aquilo que lhe apraz, Senhor, que é a mensagem verdadeira do Evangelho. Nós te agradecemos por todos aqui participantes, Pai, que estão junto conosco, que sejam alcançados todos com poder e graça, em nome de Jesus, e que a cada dia eles venham ter a criatividade, Senhor amado, que o Senhor dá a cada dia, para que tenham estratégias, ó Pai amado, de alcançar vidas, que seja o conteúdo disso, o Evangelho de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque vidas estão sendo curadas no dia de hoje com o teu Evangelho. Nós sabemos, ó Pai amado, que a cura da mente, alma e espírito também está sendo feita, Senhor, porque o reino de Deus está sendo implantado por onde quer que passamos. E que vidas, Senhor, serão transformadas pelo teu poder e que haverá salvação entre os nossos e aqueles que estão próximos de nós e aqueles que hão de chegar. Abençoa todas as igrejas e que estejam centradas no conteúdo do Evangelho e que vidas venham mais ser acrescentadas, ó Pai, para essa obra e que remanescentes sejam fortalecidos e que mais venham chegar, ó Pai, para que possam levar adiante, Senhor, aquilo que lhe apraz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vossas vidas, seja sobre o povo de Deus espalhado pela terra. Em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Amém, paz e graça. Deus abençoe e até amanhã. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz.